A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez aqui, na nossa aula sobre os profetas. Hoje nós vamos estudar o último profeta do Antigo Testamento, Malaquias. Para você que só conhece Malaquias por causa dos dízimos e das ofertas, olha aí uma oportunidade de você saber muito mais sobre esse profeta. Na verdade, nós vamos falar sobre o culto que agrada a Deus. Malaquias fala sobre esse culto que agrada a Deus e sobre aquilo que não agrada ao Senhor, aquilo que desagrada ao Senhor. Você terá essa grande oportunidade de aprender junto comigo, junto com todos os outros que vão estar vendo esse vídeo, um pouco mais sobre a palavra de Deus. E para você que tem assistido nossas aulas, tanto as minhas quanto a do Novo Testamento com o irmão Renato e o Moisés, se inscreva no nosso canal, tá aí embaixo aí, ó. É só você ativar aí, se inscrever para que você possa acompanhar as nossas aulas, os nossos cultos e estar conosco. Vai ser uma alegria ter você conosco, viu? Vamos lá? Queridos, vamos orar para nós começarmos a nossa aula? Feche seus olhos aí, vamos pedir ao Senhor direção. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, Deus amado, podermos estudar a Tua palavra, a Tua Escritura Sagrada, Senhor. Te peço, Espírito Santo de Deus, grava em nosso coração a Tua lei, Senhor, a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Ensina-nos, Senhor amado, ó Deus amado, que possamos viver a Tua palavra, não só ouvir, Senhor, ler, mas viver a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, toque em cada coração, nos lares, Senhor, que estão ouvindo agora, Senhor, essa aula, Senhor, supra as necessidades de cada um, fala ao coração de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa que está ouvindo, Senhor, essa aula. É o que eu te peço, dirige-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos começar agora falando sobre Malaquias. Então eu quero que você abra a sua Bíblia aí na sua casa, no livro de Malaquias. É o último livro do Antigo Testamento, então fácil, antes do Evangelho de Mateus, no Novo Testamento, depois do livro do profeta Zacarias, no Antigo Testamento, você vai encontrar aí o livro de Malaquias. Então, nome Malaquias, o que significa esse nome? Malaquias significa mensageiro do Senhor. Então, o nome Malaquias significa mensageiro do Senhor. Esse livro foi escrito, irmãos, datado mais ou menos em 430 a.C. Quer dizer, Malaquias escreve esse livro 100 anos ou mais. Já havia que o povo havia retornado do cativeiro babilônico. Então, havia mais ou menos 100 anos que o povo havia retornado do cativeiro babilônico e Malaquias escreve esse livro. Já haviam construído o templo, um novo templo, o primeiro templo foi destruído por Nabucodonosor e eles agora já haviam reconstruído, então é o segundo templo do Senhor em Jerusalém. Eles já haviam retomado todo o culto ao Senhor, que eram os sacrifícios no altar, as festas, no início da construção, irmãos, do templo, esse povo passou por muitas oposições dos povos vizinhos, tentativas de desanimar o povo a reconstruir a cidade pelos povos que estavam ao redor de Jerusalém, mas houve um grande avivamento através do profeta Ageu, do profeta Zacarias. Também houve homens de Deus que se levantaram, como Esdras, Neemias, e com esses homens eles
conseguiram reconstruir o templo, assim como os muros da cidade e também as suas casas. Só que agora, 100 anos depois desse retorno do cativeiro, o povo começa a passar por uma grande apatia espiritual, por um esfriamento espiritual. Por quê? As promessas de Deus eram gloriosas, são gloriosas para o povo de Deus, mas o povo que construiu o templo, aquele templo era menor do que o primeiro templo, então era menor do que o templo que o rei Salomão inaugurou, o primeiro templo. Então eles reconstruíram o templo, mas era um templo menor, né? Eles também viviam subjugados por outros povos, continuavam subjugados por povos e tinham que pagar tributo a outros povos para poder viver ali. Isso tudo foi desanimando o povo. Então eles começaram a achar que a bênção estava demorando, aquilo que o Senhor tinha prometido, e eles também, a visão deles era uma visão que somente sobre aquilo que estava acontecendo no momento, sobre aquilo que eles sonharam que ia acontecer, né? Mas eles não conseguiam, e eles só viam as bênçãos de Deus através da prosperidade financeira. Então, a partir da prosperidade financeira é que eles conseguiam enxergar que eles estavam sendo abençoados por Deus. E por isso eles começaram a achar que eles eram, que Deus não estava olhando por eles, que Deus não os amava, que era inútil servir a Deus, e eles não fecharam o templo, não deixaram de adorar, não deixaram de cultuar no templo, vamos dizer assim, dentro do templo do Senhor, continuaram cultuando, continuaram fazendo os sacrifícios costumeiros ordenados por Deus, mas com negligência, apatia, reclamação, frieza de coração. Foi assim que eles começaram continuaram a fazer. Eles não fecharam, mas faziam de qualquer maneira. Eu tenho que fazer. Tá bom, vou fazer. Como se fosse qualquer coisa. E isso aconteceu não só com o povo, mas também os sacerdotes e líderes, os sacerdotes que deviam, na verdade, influenciar o povo, que deviam ensinar o povo, que deviam chamar o povo ao arrependimento e mostrar ao povo a grandiosidade do Senhor, estavam também apáticos, desiludidos, frios na fé. Então vocês imaginam, toda a liderança, todo o povo estava assim. O Senhor, eu acho que você se lembra de outras aulas, você deve se lembrar de outras aulas que eu e o irmão George ministramos aqui, falando sobre os profetas, que o Senhor só levantava profetas no meio do povo quando o sacerdote falhava, os reis falhavam, os líderes falhavam em proclamar a lei, ensinar a palavra de Deus, e aí o Senhor levantava os profetas. Os profetas eram o último recurso de Deus. Era o último recurso. Quando tudo mais falhava, o Senhor levantava os profetas. Então, nesse tempo de apatia e frieza espiritual em Jerusalém, há 430 anos antes de Cristo, antes do Messias pisar nesta terra, o Senhor levanta o profeta Malaquias. O profeta Malaquias, como o nome dele mesmo diz, como mensageiro de Deus para um povo que estava cético diante das promessas de Deus, irmãos. Então o profeta, ele repreende o povo
por infidelidade no relacionamento com Deus e com os outros ao seu redor. Então ele começa repreendendo o povo por sua infidelidade no seu relacionamento com Deus e também com os outros ao seu redor. O esboço do livro, vamos ver? Mas antes eu quero deixar uma palavra. Antes de falar sobre o esboço do livro, eu quero deixar uma palavra que eu quero que você grave essa palavra como uma palavra-chave para todo o livro de Malaquias. A palavra é advertência. Repita aí na sua casa. Advertência. Isso. Advertência é a palavra do livro de Malaquias. O versículo-chave, Malaquias 3, do versículo 16 e versículo 17. Malaquias 3, versículo 16 e versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: Depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Dois versículos, versículos chaves, capítulo 3, versículo 16 e 17. Esboço do livro, irmãos. Todo livro de Malaquias vai ter uma mensagem de Deus e a negligência do povo. É um interrogatório, mas antes vamos fazer um esboço assim. Vamos falar sobre a mensagem de Deus e a negligência do povo. Malaquias 1, de 1 a 5, a mensagem de Deus é o amor de Deus para com o povo. Vamos ler Malaquias 1, 2. O Senhor abre o livro de Malaquias com uma declaração que é uma bomba. Algo que deveria explodir no coração do povo, essa declaração. Porque um povo que estava negligenciando o Senhor, um povo cético, um povo que estava, na verdade, apático, de algumas maneiras, sendo cínico diante de Deus, agindo com cinismo diante do Senhor, o Senhor abre o livro de Malaquias com uma declaração tremenda e maravilhosa que deve fazer eu e você tremermos diante de Deus. Ele abre o seu livro, capítulo 1, versículo 2, dizendo assim: Eu sempre os amei, diz o Senhor. Eu vou ler de novo. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam: de que maneira nos amaste? O povo não acreditava no amor de Deus, apesar de toda a misericórdia que o Senhor teve com esse povo, historicamente. Historicamente, eles tinham toda a lei, toda a história para ver o amor e a misericórdia de Deus para com eles, mas mesmo assim eles continuavam apáticos. E o Senhor abre o seu livro, em vez de acusá-los, em vez o Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, em vez de trazer juízo sobre eles, Ele abre o livro de Malaquias dizendo: eu sempre os amei, sempre. Olha que declaração tremenda do Deus que é o Senhor do universo,
aquele que tem nas mãos todas as coisas, aquele que colocou o sol e a lua em seus lugares, que formou a terra com o poder da sua palavra. Ele diz para esse povo, ele diz também para mim e para você: eu sempre os amei. É assim que ele abre esse livro. E aí, a negligência do povo com a pessoa de Deus. Ainda no capítulo 1, versículo 6, diz assim: o filho honra seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. Onde está a honra? Se eu sou o Senhor de vocês. Malaquias, do capítulo 1 ao versículo 6, capítulo 1, versículo 6 ao versículo 14. A mensagem de Deus é a indignação de Deus com a desonestidade do povo. Deus está indignado com a desonestidade desse povo. Capítulo 1, versículo 14, diz assim, maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo, e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou um grande rei, e o meu nome é temido entre as nações. O Senhor está indignado com a desonestidade desse povo. Eles prometem um animal perfeito para o sacrifício, mas aí ele pega aquele animal que não presta. Pô, esse aqui é cego, é manco, não dá para que eu venda, não tem como vender, tá meio doente, eu acho que se eu matar também não vai ser bom, não vai dar para comer. Vou entregar ele na casa do Senhor, vou oferecer como sacrifício a Deus. Olha, ele é um grande rei. E aí, em versículos anteriores, sabe o que ele diz? Ele diz: por que vocês não oferecem eles ao governador? Ao governador da cidade, que na época, provavelmente, poderia ser, ele estava falando sobre esses outros povos que dominavam na época o reino de Israel. Então ele fala, o governador poderia ser um homem de outra nacionalidade que estava governando Jerusalém. Ele falou: por que você não pega esse animal defeituoso e oferece ao governador? Vê se você tem coragem de fazer isso. Será que ele vai aceitar como um presente para ele o animal cego e defeituoso? Mas para mim vocês colocam no meu altar. Lembra da palavra advertência? Advertência é a palavra do livro de Malaquias. Então a negligência desse povo com o culto a Deus era algo terrível diante de Deus. Tanta negligência com o culto. Capítulo 1, versículo 12 e 13 diz assim: mas vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível, e ainda dizem: que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos, quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e os oferecem em sacrifício. Deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Os sacerdotes, o povo levava. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O povo trazia o animal para ser sacrificado. E aí o povo apático, o povo cético, um povo frio na fé, trazia um animal defeituoso, cego, aleijado, doente. E aí qual era a obrigação do sacerdote? É inspecionar o animal e dizer: esse animal não serve, volta. Eu não vou apresentar esse animal na mesa do Senhor. Eu não vou colocar
colocar esse animal para ser sacrificado e queimar no altar como oferta ao Senhor, porque você está trazendo um animal defeituoso, você está trazendo algo que não é agradável, algo desprezível a Deus. Só que os sacerdotes também estavam apáticos e pegavam e aceitavam esse animal e colocavam diante do Senhor como oferta. Só que, pasmem, irmãos, o sacerdote, ele comia e dependendo do sacrifício, algumas partes desse animal era para ele comer e sua família, não era totalmente queimado, mas ele e sua família desfrutavam daquela carne do animal. Quer dizer, o Senhor dava daquilo que era dele. E se eles aceitavam animais mancos, aleijados e doentes, o que eles iam comer? Algo que era desprezível também. E aí eles olhavam para a mesa do Senhor e falavam que a mesa era desprezível. Mas de quem era a culpa? Do Senhor? Era deles, era do povo. E deles que não pegavam e não rejeitavam essa oferta, que era esse o papel do sacerdote: ensinar o povo, advertir, exortar o povo. E eles não faziam isso. Então, o que eles faziam? Aceitavam e depois diziam que a mesa do Senhor era imunda e que sua comida era desprezível. E aí, na hora de trabalhar, como eles já estavam apáticos, que canseira, sabe qual é um grande termômetro da pessoa que está longe de Deus? Ela está assistindo o culto e ela está fazendo o quê? Caramba, esse pastor fala, ai que canseira, gente, não vai terminar o culto? Será que está na... Ai, já chega. Ela vem para a igreja, mas ela ficou olhando o relógio todo o tempo para poder ir embora. Agora vocês imaginam se é o pastor que faz isso. O pastor vem para o culto, vem apresentar, dar a palavra, mas ai que canseira, tem que dar a palavra de novo, porque é essa analogia, era o sacerdote. Ai, tomara que... Deixa eu fazer isso logo rápido, dispensar esse povo. Que canseira esse culto ao Senhor. Mensagem de Deus: a repreensão dos sacerdotes. Acabei de falar aí. Malaquias de 2, de 10 a 12. Perdão, Malaquias 2, de 1 a 9. A repreensão dos sacerdotes, porque eles estavam negligenciando o ministério deles. Então o Senhor repreendia os sacerdotes, porque eles estavam negligenciando o ministério para o qual eles foram chamados, irmãos. Vamos lá. Vamos ler aí o capítulo 2, de 7 a 9. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. E quem viu o último culto, quem é de nossa igreja, o pastor falou exatamente sobre conhecimento e sabedoria. O lábio do sacerdote, ele deve guardar o conhecimento. O que é o conhecimento? Toda a lei, aquilo que está escrito, aquilo que foi escrito na Bíblia Sagrada, para que nós possamos entender. As palavras de Deus têm que estar no lábio do sacerdote. Então vamos lá. Porque os lábios do sacerdote, capítulo 2, versículo 7, devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês, e aí ele está falando para os sacerdotes, se desviaram do caminho e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. Irmãos, a repreensão do Senhor sacerdote, porque eles negligenciaram o seu ministério, o ensino da lei.
Eles não ensinavam, não exortavam, não advertiam. Tem uma palavra dura que ele diz aqui, que eu vou ler com vocês, que ele não mais abençoava os sacerdotes, e que na verdade era preferível, sabe o que ele falou? Já que é para prestar o culto desse jeito que vocês estão prestando a mim, era melhor vocês fecharem o templo. Saiam, fecham as portas. Fechem as portas. Vamos ler isso? Está lá, capítulo 1. Deixa eu ver. Aqui, versículo 10. Vamos ler a partir dos 9. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Lembra as ofertas? Mancos, doentes, aleijados, coisas, o resto que eles levavam para Deus. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Senhor, sabe o que o Senhor está falando? É melhor fecha e vai embora. É inútil o que vocês estão fazendo desse jeito, com toda essa negligência. É inútil, porque eu não vou aceitar. Eu não aceito a oferta de vocês desse jeito. É isso que o Senhor está falando. Uma outra mensagem, a advertência, é a condenação, do casamento misto. Vocês lembram que o Senhor já adverte durante toda a história do povo de Israel sobre os casamentos mistos, que era a forma que a idolatria entrava no meio do povo de Israel. Israel estava ao redor deles vários povos pagãos, povos que adoravam inúmeros deuses, Astarote, Baal, Dagon e outros deuses em torno dele, muitos deuses. E o povo de Deus era o povo que adorava, era o único povo que adorava o Deus verdadeiro, o povo que o Senhor separou para ele. E a forma como essa idolatria entrava no meio do povo de Israel era através dos casamentos. Eram os homens casando com mulheres pagãs, com mulheres de outros povos. Elas traziam aqueles deuses para o meio do arraial do Senhor. E o Senhor já havia condenado isso várias vezes, né? Eles novamente agora, apáticos, frios, começaram novamente a casar com outras mulheres. E isso desagradou enormemente ao Senhor. Olha aí, capítulo 2, versículo 11. Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Deixa eu explicar a vocês. Como que eles desonram o santuário de Deus? Quando eles pegam e trazem aquelas mulheres para o meio da adoração, no templo do Senhor, mesmo elas tinham seus lugares do lado de fora, junto com o povo, com suas famílias, na adoração, só que elas não adoravam a Deus. Elas adoravam a outros deuses, então eles colocavam pessoas idólatras dentro do culto ao Senhor, o que não era permitido. Não era permitido. Mulheres estrangeiras que adoram assim, eles, na verdade, como diz o Senhor, desonravam o santuário de Deus. Desonravam. Advertências quanto ao relacionamento conjugal, o Senhor também faz. Olha isso. Eles negligenciavam o relacionamento familiar. Os homens começaram a se divorciar, a pedir o divórcio de suas mulheres judias, mulheres de Deus, mulheres do povo de Deus, por nada. Sem nenhum motivo aparente. Sem nenhum motivo. Para se casar com outras mulheres. E aí o Senhor fala, vamos ler?
capítulo 2, versículo 13. A outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E aí ele já está falando com o povo. E vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, olha, ao adultério. Embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. E aí, no versículo 16, ele diz: eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Então os homens, judeus, hebreus, que estavam em Jerusalém, repudiavam as suas esposas, a mulher da sua mocidade, para se casar com outro, ou adulteravam, começou o adultério, e o Senhor falou: eu não aceito as suas ofertas. Você pode chorar, se debulhar em lágrimas, pode subir um monte e orar e fazer jejum, eu não vou ouvir enquanto você não se acertar, enquanto você não me obedecer. Não adianta, irmãos, não adianta. Você quer ficar abraçado com o seu pecado, e aí sobe um monte, mas não larga o pecado. Aí sobe um monte, faz campanha de oração, campanha de jejum, chama irmã de oração na sua casa, pede para o pastor ungir a casa, e que a bênção não virá. Pode se debulhar em lágrimas. O Senhor, se você não abrir mão do seu pecado, o Senhor não ouvirá as suas orações. Ó, advertência. Lembra novamente a palavra do livro de Malaquias. Advertência. Promessas para o futuro. Mas nosso Deus é um Deus de mundo. Irmãos, que Deus misericordioso. Porque nós não somos diferentes. Se você está ouvindo essa aula, você deve estar pensando em muita coisa. Do meio da igreja, na tua família, na sua vida. Nós não somos melhores do que esse povo. Não somos. Mas olha que misericórdia que o Senhor tem de nós. Ele ainda assim tem uma promessa para nós, uma promessa para o futuro. Capítulo 3, versículo 1. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor. Aqui, ele já está falando sobre João Batista, o mensageiro que preparará o caminho diante do Senhor, João Batista, e do Senhor que já veio, né? Mas naquela época ele iria vir a essa terra salvar o povo. Ele tem uma promessa de futuro para esse povo. Ele também repreende a respeito do roubo. Vamos ler? Esse todo mundo lembra, né? Capítulo 3, versículos 7 a 12, diz assim: desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como voltaremos? Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando e ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. A negligência da dedicação desse povo dos bens a Deus. O Senhor dá um exemplo de como eles roubam. Não é que eles só roubam nisso. A infidelidade, nós já falamos aqui sobre várias infidelidades do povo, não tinha só a ver com dízimos. Não era
só com os dízimos e as ofertas, mas o Senhor está dando um exemplo para eles. Olha aqui, ó. Se tem uma... Eu vou mostrar para vocês. Quer ver uma das coisas que vocês me roubam? No dízimo e nas ofertas. Vocês estão roubando a mim. Aviso contra a arrogância. Outra mensagem de Deus. Capítulo 3, versículo 3... capítulo 3, versículo 13 a 15, diz assim: vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda assim perguntam: o que temos falado contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus, que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos. Por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Eles eram arrogantes, eles já não tinham mais nenhum respeito no seu relacionamento com Deus. E no final, capítulo 3, versículo 16 ao 4, versículo 6, juízo e restauração do povo de Israel. O Senhor termina com uma palavra que ele fala sobre o seu juízo, mas também sobre a restauração desse povo. Vamos ler o versículo 2. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará. Quem é esse sol da justiça? Jesus Cristo, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Diga glória a Deus. Ainda há esperança, irmãos, em Jesus. O interrogatório de Malaquias, vamos lá. Deus interroga, eu acho que você já percebeu aí que Deus interroga 3 grupos de pessoas: o povo, a elite e os sacerdotes. O Senhor faz um interrogatório. Cada passagem tem a mesma estrutura no livro. Você lê, são 4 capítulos, irmãos, leiam todo o livro. Eu te peço, leiam todo o livro. Então, cada passagem tem a mesma estrutura. O profeta fala, o interrogado faz uma objeção. O profeta responde com a evidência do que foi afirmado, afirmada acusação e ameaça de castigo. Veja como essa estrutura vai aparecer no livro, considerando a introdução do profeta, o questionamento do povo e a resposta de Deus. Vamos lá. O Senhor ama o povo. Capítulo 1, versículo 2, lembra? Eu sempre os amei, diz o Senhor. Aí a objeção do povo. De que maneira o Senhor nos amou? Não vejo. Eu não estou vendo amor nenhum do Senhor. É isso que eles estão perguntando para Deus. O Senhor fala para ele: eu sempre os amei. De que maneira o Senhor nos amou? Aí o Senhor fala assim para eles. Vamos lá? Não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada e as terras da sua herança em morada de chacais no deserto. Embora Edom afirme: fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos: podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com seus próprios olhos e exclamarão: grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Eu vou explicar para vocês a resposta de Deus. O Senhor fala que ama, o povo responde com cinismo. De que maneira o Senhor nos amou? Sabe que a resposta de Deus é: os descendentes de Jacó é que formavam o povo de Deus, Israel. Jacó e Esaú, lembram? Eram 2 irmãos, gêmeos. Os descendentes de Esaú formaram uma outra nação, os edomitas ou idumeus, Edom. O Senhor fala: eu amei vocês, eu cuidei de vocês, eu guardei vocês. Não porque vocês tivessem feito alguma coisa para mim, porque vocês fossem melhores, porque eu quis amar vocês, eu escolhi amar vocês. Vocês não têm
não fizeram nada primeiro para mim. Eu amei a vocês primeiro. Não foram vocês que me procuraram. Fui eu que os amei primeiro. É isso que Deus fala para eles. E aí eu cuidei de vocês e destruí os edomitas, que era um povo pagão e que lutava historicamente contra o povo de Israel. Um povo que sempre guerreou contra Israel e que odiava a Israel. Um povo arrogante. Quem quiser saber mais sobre isso, leia Obadias. Sobre Edom. Então, ele destruiu, ele fala, assim é que eu amei vocês. Vocês só estão olhando o que eu tenho. Deixa eu explicar melhor. O Senhor ama você, guarda você. Mas aí você só olha aquilo que você quer ter. O Senhor não me ama, porque eu queria um carro zero e eu tô andando de ônibus. Eu ando de ônibus, mas eu queria um carro zero. Por que aquele que não serve, eu já ouvi isso, aquele que é o ímpio tem um carro zero e eu que sou filho do rei ando de ônibus? Sabe qual é a resposta de Deus para você? Eu poderia destruir você, mas eu amo você, eu te dou saúde, eu te sustento e o meu amor não é medido através dos bens materiais que você tem. Pare de medir o amor de Deus pelos bens materiais que você possui. Não é assim que se mede o amor de Deus. Ele te ama, ele te ama porque ele quer. O amor dele é medido porque ele não precisava te amar, porque você é um pecador, injusto, sujo, enlameado, mas o Senhor escolheu te amar quando você ainda era pecador, te lavou no sangue do seu filho e te colocou num lugar de honra, te chamando de filho, te selou com o Espírito Santo e você vai morar no céu. Essa é a prova do amor de Deus por você. Ele pagou os seus pecados, você não merecia, mas ele pagou. A advertência. De novo a palavra. Deus é Pai e Senhor e merece honra. Lembra que nós lemos isso lá? Capítulo 1, versículo 6. O filho honra o seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Olha aí. E aí a objeção do povo. Capítulo ainda 1, versículo 6. Aí pergunta o Senhor dos Exércitos, a vocês sacerdotes, desculpe, irmãos, são vocês que desprezam o meu nome. Ele falando com os sacerdotes. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado seu nome? Com quem diz, a gente tem prestado culto, tem feito tudo que o Senhor mandou fazer. De que maneira? Senhor, o que é isso? De que maneira eu tenho desprezado seu nome? Aí sabe qual é a resposta do Senhor? Vocês profanam o meu altar. Lembra? Os animais, vocês profanam. Eu sei o que se passa no coração de vocês quando vocês estão no altar. Vocês deveriam ensinar o povo a guardar a lei, mas vocês não ensinam. Vocês deveriam exortar, vocês não exortam. Vocês não julgam, ou segundo a minha palavra, mas julgam com parcialidade. Vocês colocam ofertas imundas e impuras no meu altar. Vocês dizem no coração de vocês, que canseira. Estou cansado desse culto. Sempre a mesma coisa. Deus é Pai e autor da aliança. Capítulo 2, 10 a 11. Ele diz: não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus?
Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? E aí? Aí a objeção do povo. Por que Deus não aceita as ofertas? Por que, Senhor? Eu oferto, eu choro, eu faço jejum, lembra? Por que o Senhor não aceita? Aí a resposta de Deus. Porque o povo adulterou e quebrou a minha aliança. Vocês adulteraram. Vocês quebraram a minha aliança. E ele dá o exemplo. Sabe como é que vocês quebraram? Vocês casaram com mulheres que não são do meu povo. Aquilo que estava no pacto da aliança que vocês fizeram comigo, dizendo que só iam casar entre si, vocês quebraram. Casaram com mulheres estrangeiras que adoram outros deuses. Vocês repudiaram a sua esposa, a mulher da sua aliança, por nada, e se divorciaram dela. Não adianta chorar no meu altar. Vocês quebraram, vocês foram infiéis a mim. A infidelidade na família é uma infidelidade a Deus, ao Deus da aliança. O Senhor está enfadado com as palavras do povo. Olha aí, ó. Capítulo 2, versículo 17. Diz assim: vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. O Senhor fala, vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Agora eu dei o exemplo do pastor no púlpito, né? Imagina o pastor no púlpito, que canseira, fazendo assim, vou terminar logo esse culto, para todo mundo ir embora. Agora você imagina Deus cansado. Sabe o que Deus fala? Vocês têm me cansado com as suas palavras. É como se, olha isso, Deus lá do céu, falando assim, não aguento mais. Pode chorar, eu não vou ouvir. Tem me cansado, mas não fazem o que eu mando. Choram, mas não fazem o que eu mando. O que eu mando fazer. Aí, a objeção do povo. Olha aí, como temos cansado o Senhor? Vocês ainda perguntam quando diz: todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e Ele se agrada deles. Eles se sentiam vítimas, coitadinhos. Todos os que fazem o mal, o Senhor se agrada deles. Sabe o que eles estavam dizendo para Deus? Hein? Que Deus se agradava do mal. Só fala isso quem não conhece a Deus. Que Deus se agradava do mal. É assim que eles cansavam a Deus. O Deus não muda, irmãos. Outra introdução. Capítulo 3, versículo 6. Diz assim: de fato eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Deus não muda. Deus não muda. Mas vocês perguntam. Aí ele, ainda diz, ainda no 7. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês. Diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor está chamando o povo. Voltem para mim, eu vou voltar para vocês. E sabe o que o povo diz para eles? Olha a objeção do povo. Como voltaremos? Ué, a gente está vindo no culto. Estão colocando os animais, estão fazendo as ofertas, Senhor. A gente está chorando, a gente faz jejum. Como que a gente vai voltar? Aí o Senhor pega e responde assim para eles. Espera aí que eu vou dar um exemplo para vocês. Tem como roubar a Deus? É como se Deus falasse assim, né? Como que se rouba a Deus? É possível? Mas vocês me roubam. Nos dízimos e nas ofertas. Aí um exemplo para vocês voltarem. Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. O Senhor vai lá e dá uma resposta a eles. O coração de vocês não está em mim. Vocês não está em mim. Deus acusa o povo de palavras duras, irmãos. Vamos lá. Capítulo 3, versículo 13. Diz assim: vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Aí o povo
ainda assim perguntam: o que temos falado contra ti, Senhor? É um cinismo, né? O que temos falado contra ti, Senhor, o povo? Aí o Senhor diz, versículo 14 do capítulo 3, vocês dizem: é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Mas aí o Senhor dá uma resposta para eles. Olha a resposta de Deus. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Aqueles que temiam ao Senhor. Sublinha aí na sua Bíblia. Depois, aqueles que temiam ao Senhor. Depois que essas pessoas falaram isso, conversaram uns com os outros. Havia um remanescente fiel. Sempre há. Lembra que todas as vezes que eu converso com vocês, que eu dou uma aula, que eu tenho a oportunidade de falar, né, com alunos, eu digo isso: sempre há um remanescente fiel. O Senhor sempre guarda o seu remanescente fiel. E havia ali no meio daquele povo seu remanescente fiel. O Senhor falou que ouviu eles falando, eles conversando uns com os outros, falando uns com os outros, os que temiam ao Senhor. Vamos lá, capítulo 3, versículo 16. E o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. O Senhor escreveu o nome daqueles que não se misturaram, que não praticaram isso que o povo estava praticando lá naquela época, né? Esses que temiam o Senhor, que conversavam uns com os outros, o Senhor os ouviu e escreveu em memorial, um livro, um memorial, o nome deles, que está diante de Deus. E aí ele diz assim: no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. E então, vocês aí que dizem que é inútil servir a Deus, é essa a resposta que ele está dando para esses que disseram que eles agora consideram felizes os arrogantes. Ele falou: então, vocês aí que dizem isso, verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Sabe qual foi a resposta de Deus? Eu vou agir e vocês verão. Tem um dia marcado, irmãos. Já está marcado o dia. E nesse dia, na volta de Cristo a esta terra, na volta do Senhor, todos esses verão a diferença entre o justo e o ímpio. Talvez aqui nessa terra, essa diferença para você seja pequena, você não consiga enxergar. Mas eu quero te dizer, você verá. Os teus olhos, todo olho verá. Todo olho verá a diferença entre o justo e o ímpio. E o Senhor promete aqui em Malaquias, novamente, que nós veremos. Então, esse Malaquias, ele trabalha com temas. Quer dizer, Deus trabalha através de... Eu acho mais assertivo dizer assim. Deus trabalha através de Malaquias com temas, né? E com doutrinas. A doutrina da razão, que um povo que não reconhece o amor de Deus é incapaz de encontrar razão para o culto genuíno. Então aquele povo, como ele não reconhecia o amor de Deus, né? Ele não encontrava razão para um culto, para celebrar um culto genuíno ao Senhor, ok? Então é importante que você se lembre de todos os feitos do Senhor, que durante o teu culto você possa lembrar de todos os feitos do Senhor, na sua vida, na vida da sua família, na história, na palavra, para que você reconheça o seu
seu amor e possa cultuá-lo de todo o seu coração, com amor verdadeiro, e entender que Deus te ama. Vamos lá, excelência. A ofensa dos sacerdotes não foi interrupção do culto, irmão. O culto continuava acontecendo, mas o culto era um culto de qualidade, era um culto sem qualidade, perdão, e sem excelência. Há um Deus que é o Rei do Universo. Era um culto feito de qualquer maneira. E eu quero te perguntar agora, nesse momento, você que está me ouvindo aí, como tem sido o seu culto ao Senhor? Como você tem apresentado o seu culto a Deus? Que não seja de qualquer maneira, mas seja com excelência. Excelência. O melhor. Fidelidade. Deus condenou o seu povo por conta de atitudes pessoais que violavam a aliança. Lembra? Casamentos mistos. Foi uma atitude pessoal, mas que violou a aliança. Estava escrito na lei que eles não deveriam se casar com mulheres estrangeiras, que eles não deviam se divorciar da mulher da sua mocidade, mas que eles mantivessem os seus casamentos com suas esposas, que eles não deveriam adulterar, e eles adulteraram. Então, Deus condenou o seu povo por causa de atitudes pessoais que violavam a aliança e lhes impedia de prestar um culto digno a Deus. Essas atitudes, a tua vida, como você age com sua família, em seus relacionamentos pessoais, podem fazer com que você não seja, com que suas orações e com que o seu culto pessoal seja rejeitado. Seja rejeitado por Deus. A forma como você trata o seu irmão, a forma como você lida na sua vida, isso pode glorificar a Deus, ou pode também fazer com que o Senhor rejeite o teu culto, rejeite a tua oração. A adoração só é genuína com a compreensão real do caráter de Deus. O povo questionava a integridade de Deus tolerar o mal. Então, na verdade, eles não compreendiam quem era Deus. Porque o povo dizia, não, o Senhor não liga. Ele até prefere o arrogante, o mal. É melhor ser arrogante e mal. O Senhor tolera. Para o Senhor não há diferença. Eles não compreendiam qual era o caráter de Deus. E isso interferia na adoração do povo. O sacerdote não ensinava a lei. Nós só aprendemos qual é o caráter de Deus quando nós aprendemos a Bíblia. A Bíblia nos diz quem é Deus. Se o sacerdote não ensinava ao povo a lei, eles não sabiam quem era Deus, ou a ensinava parcialmente. Eles não conheciam o caráter de Deus, isso interferia em sua adoração. Entrega, um verdadeiro culto é um ato de fé. Então, quando o Senhor fala dos dízimos e das ofertas, o Senhor está falando sobre entrega. Ele está falando assim, olha, para vocês me cultuarem, vocês precisam se entregar a mim. Se entregar com fé. Entreguem a mim. E aí entreguem seu tempo, seu coração, a sua vida, os seus filhos. Tenham fé em quem eu sou. Propósito. Na visão do povo, servir a Deus era inútil, pois os que não serviam prosperavam. A resposta de Deus mostra que o culto verdadeiro tem propósito que se prolonga até um futuro glorioso, dando significado ao passado e motivando o presente. Então vamos lá, gostei muito dessa palavra aqui. O culto verdadeiro tem um propósito que se prolonga até um futuro glorioso, dando significado ao passado e motivando o presente. Olha que coisa maravilhosa. Então, o propósito de Deus não é, na verdade,
só o aqui e agora. Eu gosto de uma palavra que o pastor diz, é que ecoa para a eternidade. E nós temos que olhar para o futuro. O que nós fazemos aqui ecoará para o nosso futuro. Malaquias e o Novo Testamento. O Elias que haveria de vir. Lembra que nós falamos sobre ele ali? Capítulo 3, versículo 1. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo, o mensageiro da aliança. Aqueles que vocês desejam virá. E aqui, o Elias que haveria de vir é João Batista, né? Aquele que preparou o caminho do Messias, a voz do que clama no deserto. Na verdade, a citação que abre o Evangelho de Marcos, que é Marcos 1:2, mistura essas duas profecias. A profecia de Malaquias, né? Os dois últimos versículos de Malaquias, 4, 5, 6. Deixa eu ler para vocês. Vejam, Malaquias 4, versículos 5 e 6. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos, o coração dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então, aqui está falando novamente sobre João Batista. Então, fala-se duas vezes, né? O livro de Malaquias sobre João Batista. E Isaías fala sobre a voz do que clama no deserto, capítulo 40 de Isaías. Se você quiser abrir, versículo 3. Capítulo 40, versículo 3, diz assim: uma voz clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. E Marcos 1:2, ele mistura, na verdade, a abertura dele é misturando esses dois, né, versículos do Antigo Testamento. Diz assim: conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. A voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Então, está misturando, na verdade, né, os dois versículos. E o sol da justiça, que eu já falei, é Jesus Cristo, capítulo 4, versículo 2, que diz: mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. Esse sol da justiça é Jesus. Irmãos, deixa eu concluir. Malaquias mostra que a relação com os nossos familiares, com o serviço de Deus na igreja, tudo que fazemos no nosso ministério, com o dinheiro, são termômetros. Com nossos bens, eu acho melhor falar com os bens que nós possuímos, são termômetros do nosso relacionamento com Deus. Então é importante que você agora possa se questionar e dizer: como tem sido? Como que eu tenho agido nos meus relacionamentos familiares? Como tem sido a minha atitude? Como que eu tenho agido no meu ministério, no meu serviço na casa de Deus? Como que tem sido a minha atitude com os bens que eu possuo? Qual tem sido a minha atitude? Esse é um termômetro do nosso relacionamento com Deus. São termômetros, né? E aí você vai poder avaliar: preciso melhorar. Preciso melhorar. E você que acha que o Senhor não te ama, porque você não possui os bens, ou porque os sonhos de consumo que você tem não se realizam, deixa eu te dizer uma coisa: não se mede o amor de Deus por bens materiais nessa terra. O próprio Senhor falou que o nosso tesouro está nos céus. Tudo isso vai se corroer, vai acabar. Para de medir o amor de Deus
por bens materiais, por aquilo que você possui, que é material. O Senhor te ama porque Ele te chamou, te lavou, te salvou e vai te levar para o céu. Você está nas mãos dEle. A morte foi vencida na cruz do Calvário. Você não vai mais morrer ou ir para o inferno, em nome de Jesus. Reavalie como você tem se posicionado diante de Deus e como tem sido o teu culto ao Senhor. Vamos avaliar como tem sido o nosso culto a Deus? Leia o livro de Malaquias. Eu termino com um versículo. Capítulo 3, versículo 17. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal, os que temem o Senhor. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho e lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o temem ou não o servem. Amém. Que Jesus te abençoe.